Boa tarde a todos. Estamos então no último dia da Feira do Livro de 2025. Eu queria. Estamos ainda por cima a fazer o lançamento de um livro fresquinho que chegou há 2 dias da Gráfica. Querido Pai, uma conversa entre ausentes, cartas de guerra 61-75. Trata-se de cartas entre crianças e os seus pais, correspondência entre crianças e os seus pais que estavam na guerra. É uma abordagem que eu considerei muitíssimo original e interessante, e acho que nos diz a todos, acho que nos reconhecemos todos um bocadinho enquanto crianças nesta correspondência e enquanto educadores também. A Joana Pontes, em 2019, já tinha publicado Sinais de Vida, baseado na sua tese de doutoramento, que são cartas de guerra entre 61 e 74. Agora, foi com muita alegria e entusiasmo que a Tinta da China recebeu esta proposta, desta vez com a Ana Vargas também, e estamos aqui para os ouvir falar um pouco do processo e para festejar o lançamento deste livro. Que temos aqui o Coronel Aniceto Afonso, que faz aqui um bingo, é o prefaciador dos 2 livros. Portanto, é um grande prazer que esteja aqui connosco, e eu queria agradecer muito a presença de todos e espero que gostem desta sessão e que gostem deste livro, tal como eu gostei. Nós a seguir, elas vão estar ali no pavilhão da Tinta da China, onde está o livro à venda, e vão dar autógrafos e dar um beijinho a quem aparecer. Muito obrigado. Passo à Ana, então, a palavra. Olá, boa tarde. É assim que eu tenho que falar. Eu e a Joana não preparámos nada. Até, inclusivamente, falámos na hipótese de trazer cerveja para toda a gente. E, enfim, bebemos umas cervejinhas e estávamos a falar, que se calhar era mais tranquilo. Mas achámos que era importante falarmos de como é que este projeto se iniciou. E este projeto iniciou-se justamente depois de eu ter lido Os Sinais de Vida, ainda antes do início da pandemia, e eu tinha uma grande preocupação, não sobre a divulgação, a correspondência que tinha escrito ao meu pai, que tinha recebido do meu pai, que sabia que amigos, primos, etc., tinham escrito e recebido, mas tinha uma grande preocupação quanto à sua preservação, que aliás, como falava várias vezes, sobretudo com a Alexandra, que trabalhava no Museu Militar do Porto, tem uma grande ligação a isto. Quando li Os Sinais de Vida, tomei a iniciativa de contactar a Joana, nos conhecíamos através dos nossos filhos, e de fazer uma pergunta que era: porquê que não as crianças? Porquê que o teu livro, que fala de 5.000 cartas, à volta disso, não tem cartas, não tem correspondência com crianças? A resposta ela dará seguramente melhor do que a minha, mas aparentemente porque não tinha encontrado correspondência, havia poucas crianças que fossem mencionadas, mas não havia correspondência. Portanto, foi um desafio que nós as duas iniciámos nessa altura, a que seguiu depois o período da pandemia que dificultou tudo, começámos à procura da correspondência trocada entre pais e filhos durante este período. Foi de facto um desafio porque as vias mais formais com que nós iniciámos, fosse com as associações de antigos alunos dos colégios militares, o Instituto de Pupil, o Instituto de Odivelas e o Colégio Militar, quer fosse através de revistas do Exército, o resultado foi praticamente nulo. Mas foi o passo à palavra que funcionou, de facto, falando com algumas pessoas que depois nos diziam, nos falavam de outras pessoas, ou nos falavam de um livro em que isso era mencionado, ou nos falavam de uma tese de mestrado em que isso era mencionado, ou nos falavam... E, portanto, foi através dessa procura sistemática que nós fomos à procura, sobretudo dos filhos e dos pais, e fomos recolhendo correspondência e fazendo uma base de dados, apesar de tudo muito inferior, não é? Fala-se de 21.000 toneladas de correspondência de correio transportado. Aliás, há uma frase muito bonita que eu roubo aqui às autoras que estão aqui à frente, que fizeram uma homenagem ao pai, e que falam que nessa altura o céu devia ter-se tornado amarelo devido à quantidade de aerogramas que circulavam de cá para lá e de lá para cá. Mas de facto poucos eram escritos ou dirigidos a crianças. Portanto, foi uma pesquisa longa e difícil, mas terminámos por, a uma certa altura, juntar cerca de 1.000.
entre cartas e aerogramas, postais, fotografias anotadas. A partir daí começámos a trabalhar e pesquisar, mas achámos que era importante depois termos o contexto destas famílias. E, portanto, a seguir foi começar a ir para o Arquivo Histórico, em uma pesquisa mais feita pela Joana, para o Arquivo Histórico, procurar onde estavam estes pais, porque de facto era importante transmitir que não se tratava de uma ausência porque o pai não tinha ido para o estrangeiro, o pai estava na guerra, não é? E era preciso dar esse contexto, perceber onde é que o pai estava e porque é que o pai tinha ido. E de facto há aqui uma coisa importante, o trabalho de sinais de vida incide sobretudo na correspondência feita pelos militares que são mobilizados, não é? Sem ser de carreira militar. Esta correspondência é sobretudo dos militares que seguiam a carreira militar e que muitas vezes fizeram 3, 4, 5 comissões e que ao longo destas comissões foram tendo os filhos. Depois da procura do contexto nós achámos que era importante falar e, portanto, há aqui muita gente que se lembra da quantidade de vezes que falámos, que ligámos, que enviámos mails, que enviámos mensagens, que pedimos informações. E pronto, o resultado está aqui. Eu agora vou passar à Joana, mas convido de facto a ler quem está nele retratado, mas quem não está nele retratado também. Penso que é uma leitura interessante. Boa tarde a todos. Tenho aqui imensos amigos nessa família e as nossas famílias, as famílias que estão neste livro e sem as quais este livro não ia existir. Para já era esse profundo agradecimento que eu e a Ana temos de fazer publicamente à extraordinária disponibilidade que estas famílias, estas 14 famílias cuja história está neste livro, tiveram em nos contar aquilo que passaram e a dar-nos todas as informações que nós precisamos para escrever este livro. E foram, portanto, de uma generosidade que nos fez acreditar que, de facto, ainda há muita generosidade por aí. A Ana já disse quase tudo. De facto, quando ela a primeira vez me disse faltamos nós, a família da Ana também está neste livro, a Ana não disse, mas é filha de militares, é sobrinha e neta de militares, e portanto quando ela disse faltamos nós, eu fiquei cética, nós quem, e então pronto, ela lá me explicou que são os militares que faziam várias comissões e não tendo filhos, na generalidade, e eu achei primeiro um desafio, achei estranho porque o meu outro livro foi emocionalmente muito exigente, é muito difícil, como devem imaginar, pôr-me no lugar do outro ao ler aquilo que é privado. Mas pronto, ela é muito persistente e foi andando atrás de mim, isto é assim, foi assim, arengando, e eu fui, e depois foi trazendo umas coisas. Primeiro trouxe a correspondência da própria família, com os desenhos muito bonitos, do pai da Ana, do pai da mais nova, depois aquilo foi andando, depois está ali o Nuno Saraiva, eu conhecia já alguns aerogramas que o pai do Nuno mandava para o Nuno, e o Nuno coloria e tal, e isto foi ganhando algum corpo, enfim. Depois nós fomos pesquisando, eu fui para o Arquivo Histórico Militar, que é um sítio onde eu gosto imenso de estar, e ler aquela papelada toda, e depois começámos a escrever umas coisas, e depois felizmente que mandámos aqui ao Cornel Vicente Afonso, que é o guardião desta história, e que o Cornel disse, pronto, então eu vou fazer um prefácio e vocês veem, porque tivemos uma grande conversa e ele explicou, porque nós já queríamos fazer tudo, já estávamos a contar a história da guerra, a história das colónias, a história de tudo e mais alguma coisa, e o Sr. Coronel explicou, não é isso, não é isso. E no prefácio, o prefácio foi um documento absolutamente orientador ao que se ia passar depois. Portanto, é um prefácio ao livro que não estava escrito, quer dizer, tinha muita coisa escrita e estava muito na nossa cabeça, mas que nos organizou completamente. E então, o que é o resultado disto? São a história, como eu disse, de 14 famílias, e no fundo, contar uma história com pessoas lá dentro, que é uma expressão que eu roubei à Cláudia Castelo
num texto que ela escreveu num outro livro, também publicado também na China, que é A Guerra Guardada, e ela dizia isso, que é preciso que a história tenha pessoas lá dentro, porque a história muitas vezes é a história, quase sempre, é a história das elites, que têm essas manobras, sobretudo a história que tem a ver com a guerra, as manobras militares, etc. Mas estão aí as pessoas, não é? E, portanto, neste meu primeiro livro apareciam as pessoas, mas aqui aparecem estas 14 famílias e as suas fotografias. E isso para nós, as duas, foi muito curioso quando nós começámos a montar este puzzle de reencontrarmos, digamos, uma orientação certa para o livro, que foi ir ao arquivo, perceber o contexto militar destes pais, onde é que eles tinham estado, o que é que tinha acontecido nos territórios onde eles tinham estado, nas várias comissões, e depois olhar para o contexto da época, o que é que se fazia na época, as mulheres, como é que trabalhavam, como é que era, as que ficavam com os filhos, para onde é que os filhos iam, enfim. Isso permite compreender o melhor possível as cartas que são escritas e de facto ter as pessoas. E então, quando nós olhamos para as fotografias e vemos as fotografias dos casamentos dos pais, às vezes dos batizados, das viagens, dos pais na guerra, etc., estas famílias deixam de ser uma abstração. E isso para nós foi muito importante. Porquê? Porque eu agora vou-me aqui meter por territórios que não sou nada especialista, mas o que eu queria aqui dizer, e eu tive a falar com a Ana antes de virmos para aqui e falarmos sobre isto, não há guerras justas, e o Sr. Coronel diz, e muito bem, do nosso ponto de vista, que esta guerra foi inútil e inevitável. Foi inútil, como se viu, e foi inevitável porque o poder político não encontrou uma solução atempadamente. E aqui o que nos parece relevante é mostrar que estas famílias tiveram uma experiência que foi avassaladora, em alguns casos devastadora mesmo, como todas as guerras são na vida das pessoas. E é preciso que a gente compreenda e que olhe para estas pessoas e para todas as que estão agora metidas nestes horríveis conflitos em curso, e que são pessoas que têm nome, são pessoas que têm uma vida, e a guerra destrói a vida das pessoas, e neste caso destruiu a vida das pessoas, muitas daqui e muitíssimas do outro lado, que dessas nós não conseguimos contar. Mas pronto, é no fundo um bocadinho a nossa missão, digamos, que é contar esta história com as pessoas lá dentro, para que nós possamos perceber o sentimento de empatia, que é qualquer coisa que faz muita falta nas narrativas sobre a guerra, tal as quais têm sido feitas. E já me alonguei aqui, agora vou aqui pedir ao Sr. Coronel para dizer aqui umas coisas. Bem, então boa tarde a todos, todas. Eu vim assistir à apresentação do livro. Como não me arranjaram cadeira aí, então vim para vir para aqui. Mas não era a minha intenção falar. Aquilo que eu tinha a dizer sobre o livro, eu disse no prefácio, quando as autoras duvidavam do caminho que podiam seguir e se tinha ou não tinha importância considerarem os documentos que já tinham entre mãos. Eu dei-lhes mais ou menos esta ideia. Uma história, ou mesmo a história, começa-se em qualquer lado. Pode-se começar numa hora ou num dia, pode-se começar numa pessoa, pode-se começar num documento ou pode-se começar numa ideia. E a partir daí faz história, porque há sempre espaços a preencher na história que desconhecemos. E mesmo na que conhecemos, evidentemente, há sempre coisas a corrigir. O que é interessante na história é que ela nunca está feita. Há sempre novas oportunidades, novas ideias, novas formas de olhar, e novas descobertas, novos documentos, novas pessoas, novos investigadores. E tudo isso traz acréscimos àquilo que nós conhecemos dos períodos da vida das comunidades, das
próprias pessoas. Portanto, quando nós temos aqui histórias de pessoas, temos no fundo a história da comunidade. É a comunidade num tempo, que é o tempo da guerra, e em que a vida da comunidade girava de uma forma geral em torno da guerra. E termos livros sobre a guerra é importante para compreendermos esse tempo. Eu conheci a Joana já em 2002, isso, quando eu era diretor do Arquivo Histórico Militar, e a Joana me apareceu lá com o meu amigo e companheiro, Rodrigo Sousa Castro, não sei se está por aqui. Já deve estar por aí. Apareceu-me lá a fazer uma proposta de um projeto, eles chamavam já levavam o nome tudo, o projeto Recolha, porque nós sabíamos que havia as tais 150 toneladas, 21 mil toneladas, sim, 21 mil toneladas no total de correspondência de guerra que tinha sido transportada de Portugal para o território, estavam em guerra e o contrário. E era preciso recolher essa documentação, que eram, no fundo, cartas de guerra. E nós montámos então esse projeto, chamámos de Projeto Recolha, tivemos alguns apoios, e o que é interessante verificar é que isso era de 2003 a 2005, mais ou menos. O que foi interessante verificar é que, primeiro, havia muitos espólios destes que já tinham sido destruídos. Portanto, não havia hipótese de recolha. E aquelas pessoas que tinham guardado esses espólios, tinham guardado essa correspondência, não estavam muito disponíveis para entregar. Isto é, tinham uma razão de ligação com essa correspondência e, portanto, não queriam entregar. Isto levou-nos a recolher cerca de 150 espólios, não mais. Os milhares e milhares de pessoas, nós na altura contávamos 1 milhão de portugueses, 800 mil portugueses. Nós sabemos hoje que portugueses naturais de Portugal, índios de Portugal, são 650 mil à volta disso. Ainda ninguém fez essas contas e, portanto, ainda há muita história para desbravar em termos da guerra colonial. E, portanto, todo esse património, digamos, histórico, que estava e continua muitas vezes em casa das pessoas e que merecia uma recolha, de facto, para uma instituição, como era o Arquivo Histórico Militar, nós apenas recolhemos cerca de 145 espólios. Foi com base nesses espólios que a Joana Pontes fez a sua tese, doutoramento, e depois foi a publicação deste primeiro livro. E é claro, quando me perguntou se, havendo mais cartas de guerra, mais correspondência, mesmo que fosse com miúdos, mesmo que fosse com os filhos, pois todo documento tem importância, todo documento pode ser tratado de uma determinada forma, e o que eu me limitei foi a dar alguma orientação. Parece que resultou, mas podia não ter resultado. Mas estou à vossa disposição para outra conversa, se quiser ter alguma pergunta. Muito obrigada. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa. Antes de eu passar a palavra para o público, não sei se haverá comentários ou quer dizer mais alguma coisa. Muito obrigada. Algo? Algo, comentário, questão. Eu sei que ainda não tiveram tempo de ler o livro, porque ele acabou de chegar, não é? Mas eu posso dizer que ele está muito ilustrado para as histórias destas 14 famílias. Tem aqui vários desenhos, facsímiles e fotografias dos protagonistas. Há uma questão? Eu penso que é importante dizer. Sim. Não se ouve. Queria agradecer. Eu não li o livro, mas
participei neste bom mandado para esta escrita e quero agradecer este gesto, esta memória importantíssima, como disse Joana e Ana, das pessoas que foram envolvidas nestes processos abstratos, mas complicadíssimos, muito dolorosos, e queria agradecer profundamente esta memória. Muito obrigada. Não, eu ia só dizer que, de facto, o livro, embora seja prefaciado pelo Coronel Aniceto Afonso e escrito por nós as duas, é de facto escrito por muitas das pessoas que estão aqui, ou seja, há aqui muitos autores que estão aqui sentados na primeira fila, não é? Aliás, ilustradores de capa e tudo. E portanto eu penso que era interessante também ouvir como foi de repente tirarem da arca. Foi quase um momento anacrónico, porque falar às gerações mais jovens de cartas, aerogramas, de caixas onde se guardam as cartas e aerogramas, é uma coisa que não existe nos dias de hoje. E portanto nós obrigámos-nos muito a irem buscar essas recordações, não é? A abrir as caixas e encontrarem isso. Alguns, nós acabamos até a dizer que alguns ainda não tiveram coragem de ler tudo, não é? Ficaram-se apenas por algumas cartas. Ficaram apenas por algumas que já tinham recebido e já tinham lido. Mas eu penso que é importante também ouvir-vos nesse processo. Boa tarde. Ouvem-me? Assim? Pronto. Eu chamo-me Ana Borges, sou filha de um militar e quero agradecer a ambas terem trazido esta memória. Tenho cartas do meu pai, dentro de uma caixinha, muito bonita, que faz parte da minha infância, não é? Mas que eu não consigo abrir. O meu pai já faleceu. Eu não consigo abrir porque, de facto, toda a emoção me apanha. Portanto, são cartas que estão cativas desta minha emoção, não é? Do sentimento. Só. Portanto, quero-vos agradecer porque vou ler, possivelmente, sentimentos iguais ou emoções iguais àquelas que eu tenho ali guardadas. Vai ter o estímulo certo para abrir a sua caixa. Agora, queria perguntar às autoras também como é que foi a feitura deste livro com estas pessoas que participam, que estão na linha da frente do vosso livro, como é que foi conviver com estas emoções no momento, naquele momento. Está tudo em ebulição, está tudo... Então, a maneira como nós fizemos o livro foi, quer dizer, primeiro fomos tendo muito material, íamos informando das coisas, iam aparecendo os aerogramas, a Ana centralizou muito esta recolha, íamos vendo, eu fiz a tal base de dados, íamos carregando a base de dados e obviamente vamos encontrando coisas comuns e na correspondência, mesmo na correspondência do contingente geral, os temas são sempre os mesmos, é a saudade, é a ausência, é os pais a pedirem aos filhos para estudarem, para não aborrecerem a mãe, para se portarem bem, portanto é assim. E a ralharem porque não há às vezes muito boas notas e para perceberem que o futuro só se faz com sacrifício. Pronto, e portanto as cartas iam muito nesta direção. As respostas dos filhos dependiam muito, mas filhos pequenos geralmente as mães ajudavam a escrever, ou os irmãos, e são muitas vezes uma espécie de escrita quase falada, os filhos dizendo então ao pai, o pai assim, o pai assim, quer dizer, os filhos tratando os pais por você, obviamente, não é esta coisa agora toda a gente trata por tu, mas havia uma certa cerimónia, e os filhos sempre perguntarem coisas sobre a guerra, que eram desencorajados que os pais, e na generalidade, não falavam da guerra, muito embora nós notámos, e várias vezes discutimos isso, que havia cartas
em que os pais escreviam sobre a guerra a filhos muito pequenos e nós percebemos que era uma escrita para si próprio, porque os filhos não tinham qualquer hipótese de perceber aquilo que estava a ser dito. E, portanto, é muito curioso e testemunho, porque apanhamos em algumas cartas o que é que os pais militares estavam a sentir naquele momento, e era, às vezes, grandes conflitos internos, não é? Que apareciam ali com uma criança de 5 anos ou 6 anos, enfim, não fazia muito sentido e, portanto, imaginamos que sim, que o pai desabafou e pôs a escrito as suas angústias, digamos assim. Mas pronto, fomos andando com isto às voltas e depois falámos 2 vezes com cada família. Às vezes até mais, mas 2 vezes com praticamente toda a gente das famílias. Porquê? Porque a primeira vez foi para tirar informações e para percebermos o contexto militar, ir à procura das unidades militares onde tinham estado e consultar os livros, etc. Mas depois, quando começámos a perceber que isto era de facto a história, a história das famílias, então aí nós tivemos necessidade de voltar a falar e falámos então mais demoradamente com as nossas famílias e então foram conversas extraordinárias em que houve de facto da parte de nós fomos ouvintes, escutámos, que às vezes não é fácil escutar, mas as famílias tiveram uma disponibilidade e, de facto, como eu disse há bocado, uma generosidade em nos contar todas as suas histórias e mostrando os seus documentos, etc. E dali saía muitas vezes uma emoção muito sensível, porque houve muitos filhos que nos disseram: nós nunca falámos disto. Às vezes até irmãos juntos, nunca falámos disto, porquê? Porquê é que nunca falámos disto? E nesse momento em que irmãos resolvem falar uns com os outros e perguntar uns aos outros: então, mas isto foi nesta data, não foi? Pois ficavam assim, então, a tentar reconstituir esse passado com mais dados, mas com muita emoção. Mas ao mesmo tempo, quer dizer, nós não, eu pelo menos não senti, acho que a Ana também não, nós não sentimos que estivéssemos a castigar as famílias. Porquê? Porque tivemos imenso cuidado, que é a única atitude que se pode ter numa abordagem destas, uma abordagem de escuta atenta e amorosa, mas percebemos também que para a maior parte das famílias foi um alívio enorme, porque de repente aquelas pessoas que nunca tinham falado neste assunto e falaram e viram as fotografias e elas próprias às vezes nos disseram: parece que ficámos em paz com isto, parece que isto terminou agora, não é? Ou seja, não é que as pessoas não deixem de ter dor por aquilo que passaram, mas a relação com a dor passa a ser diferente. E isso foi verdadeiramente extraordinário. Boa tarde a todos, meu nome é Joanete e a minha família também faz parte desse grupo. Queria-vos agradecer, nem sei como vos agradecer, porque fui contactada pela Ana Vargas quando ela soube que o meu pai, eu não sabia ler à época, o meu pai enviava-me aerogramas com bonecos e muito riscos, e eu ficava provavelmente muito feliz de receber também aerogramas, e depois ficámos amigas e depois convidaram-nos para colaborar no livro, e nós, as minhas irmãs, está aqui a minha mãe, estão as minhas irmãs, a minha filha, as minhas sobrinhas, ficámos muito honrados de contarem connosco. Agradeço-vos imenso tudo, adorei estar convosco, adorei participar nesta aventura. Isto para mim é uma aventura, ao contrário de alguns filhos. Eu tenho sempre os aerogramas que o meu pai me escreveu, com uma fotografia e vocês viram, e um dia do meu aniversário de um calendário. Anda sempre comigo e irá comigo para todo sempre. Obrigada por tudo, muito obrigada.
Boa tarde. Queria também, em nome da família Santos Reis, agradecer-vos o vosso trabalho. Para nós é muito gratificante. Nós somos uma família, como grande parte destas famílias, uma família muito unida, muito juntos. Somos 7 irmãos, 5 delas são raparigas, por isso imaginam como elas são organizadas, têm as suas cartinhas, têm a sua correspondência, tudo muito organizado lá em casa. E por isso, quando nos lançaram este desafio, foi engraçado, foi reviver assim uma série de memórias e falarmos, e quando estiveram connosco também foram umas tertúlias bem engraçadas em que falámos. As manas mais velhas sabem muitas histórias, conhecem muita coisa, mas era algo que realmente nós nunca nos tínhamos juntado para falarmos sobre elas. E por isso foi reviver memórias muito, muito positivas para nós todos, e para nós foi muito gratificante participar, ajudar, e só temos que vos agradecer, está bem? Muito obrigado. Boa tarde, não sei se me estão a ouvir. Nós participamos também do projeto e tenho um grande privilégio por ter participado do projeto. E quero dizer que o ilustrador da capa, portanto, foi o meu pai. E era uma ilustração que eu percebia e pintava tudo. Não estamos a ouvir, eu tenho que juntar. Eu percebia os anagramas e como as outras crianças, eu pintava, portanto, as ilustrações todas do meu pai e agradeço muito ao vosso trabalho. Boa tarde a todos. Muito obrigado por tudo. Está aqui. Bom, boa tarde a todos. Oh, Ana, eu cheguei aqui cansadíssimo, como viu, vim lá debaixo do metro, subir esta rampa toda, e confesso que não sei bem o que é que ia dizer. Há aqui um aspecto afetivo que é muito grande. A Ana, filha de um camarada meu, filha de uma grande senhora, que era a sua mãe, a Beatriz, pessoas a quem eu estou afetivamente muito ligado, mas também sobrinha de outro camarada meu e neta de um grande militar que foi o Coronel Serpa Soares. E a Ana fez-me realmente, em tempos, um desafio a mim e ao meu filho, que ela aliás é amiga do meu filho também, fez um desafio para participar do livro. Eu não sei se a nossa participação está no livro ou não está, não sei se está, porque eu cheguei aqui e ainda não tive tempo de ir comprar o livro. Bom, eu queria só dizer-vos que, sei lá, correspondência de guerra, correspondência dos familiares, eu podia somar, eu tive 6 comissões, foram 6, passando pela Ilha, Moçambique 2 vezes, Angola 2 vezes, Guiné, 6. Mas além disso, antes de eu fazer as minhas comissões, tinha tido o meu pai também na Guiné. Portanto, cartas do meu querido pai, Ana, e seriam aos montes. Só que eu não guardei nada disso. Depois tive muito mais correspondência com a mãe dos meus filhos do que com os filhos. Mas eu penso que esta vossa iniciativa é realmente uma iniciativa extremamente importante, porque ajuda a fazer a história do que foi a guerra. Nós esquecemos muitas vezes, nós principalmente os militares que estiveram na guerra, e a generalidade das pessoas, encaram o sacrifício da guerra muitas vezes focado apenas nos militares que estiveram na guerra. Ora, a guerra afetou igualmente e talvez até muito mais os familiares dos militares que estavam na guerra, porque muitas vezes estavam até a viver suposições de situações muito mais perigosas e muito mais difíceis do que às vezes os próprios militares estavam lá a viver. E portanto este trauma da guerra, o stress traumático da guerra,
afeta não apenas os militares que lá estiveram, mas todos os familiares e os amigos também dos militares. Ora bem, este livro provavelmente ajuda a focar este aspecto. Portanto, é um livro, com certeza, que ainda não li, mas vai ser um livro que me vai tocar profundamente. Minha querida Ana, agradeço-te assim também, e pessoalmente, ter-te dado a possibilidade também. E deixa-me só uma palavra final. Nós estamos a abordar esta guerra quando pensamos que as guerras são só passado. Infelizmente, nós estamos a viver guerras no presente. Outra vez, guerras criminosas. Deixamos também o nosso pensamento um bocado focado neste aspecto. Parece que o homem nunca aprendeu nada. Muito obrigado. Eu tinha que intervir, tinha que dizer qualquer coisa, uma palavrinha. Venho agradecer-te a ti, Ana, e a ti, Joana, por este livro, que já tive a folhear e foi-me levado à comoção, à emoção. Pelo menos funciona, não é? Mas devo dizer que eu sou um testemunho valado de 74. O meu pai era um oficial miliciano, não um oficial do quadro. Peço desculpa a alguns presentes, mas o meu pai odiava a tropa, odiava a guerra, era um pacifista. Eu não odeio a tropa, atenção. Sei da necessidade e por questões de defesa evidentes. Agora, eu já disse uma barbaridade e agora vou dizer uma segunda barbaridade. Eu hoje sou ilustrador, sou desenhador, sou cartunista político, graças à guerra colonial. Foi a guerra colonial, foi a minha distância em relação ao meu pai que me fez desenhar e desenhar de uma forma frenética. Meu pai e eu fazíamos uma espécie de um jogo. Eu tinha 3 anos, 4, fiz os 5 anos lá, junto ao Niassa, perto do Niassa. A minha mãe, completamente ao engano, ao receber aerogramas do meu pai, fazendo um retrato tropical da guerra, dizendo que o Nuno iria adorar ver os macaquinhos, este sítio é paradisíaco, e a minha mãe foi muito ao engano porque nunca chegou a receber um retrato perto da realidade, do horror da guerra. E então pegou em mim, a minha irmã era órfã, pegou em mim e levou-me até lá. Eu fiz lá os meus 5 anos, chegámos lá no dia 1 de abril de 74 e vivemos todo aquele momento complicado das falhas de negociações entre o Estado português jovem, a jovem democracia, com a Frelimo, e só na realidade vivemos o nosso 25 de abril em setembro de 74. E só quero dizer agora uma última coisa, uma última frase muito rápida. Este livro, para além de me encher de uma certa vaidade, não é? Porque são imensas páginas sobre o meu pai, que já faleceu, e queria adorar ter lido este livro. Mais do que isso, mais do que a vaidade pessoal ou a comoção, acho que este tipo de documentos é extremamente importante para que situações como esta não voltem a acontecer. Obrigado. Mais alguma questão? Temos 5 minutos. Acabaram de me dar a indicação. Claro que eu reforço os agradecimentos, agradecendo eu, até porque sou um personagem também, mas para além das reações emotivas nossas, das famílias e os familiares de quem esteve ausente nestas guerras, há jovens que, não estando nessas situações, não passando por essas situações, este livro deve também lá chegar. Eu convidei a Ana para fazer um dos 4 cursos que fizemos no Centro Qualifica de Oeiras,
em que... Quanto tempo foi? 20 minutos? Foi? À volta disso. Em que a Ana falou deste livro, do seu contexto, do seu conteúdo, e os jovens do Centro Qualifica frequentam o curso noturno para tirar, digamos, as equivalências ao ensino que abandonaram durante o dia. E também estavam muitos alunos a aprender a língua portuguesa, porque eram imigrantes. As reações foram, ela já não assistiu, mas as pessoas vieram ter comigo, dizendo: oh, Rogério, quando o livro sair, tu traz isso para aqui. Pronto, e fica a promessa, devemos de falar, Ana, ou então com a própria editora, fará todo sentido que nesta escola, porque a sala estávamos numa biblioteca, eram cerca de, sei lá, cerca de 100, por aí, em número redondo. E até os próprios professores acolheram esta iniciativa com muito agrado e muita sensibilidade. Foi uma pré-apresentação deste livro e correu muito bem. Devemos falar nisto porque faz todo sentido levar este livro à escola. Obrigado. Com certeza, muito obrigada. Bem, eu agradeço a todos a vossa presença. Temos de fechar. A Joana Pontes e a Ana Vargas vão estar agora aqui no pavilhão da Tilha da China a assinar os livros e continuarmos por ali a nossa conversa. Muito obrigada a todos. Muito obrigada.